Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Tem momentos do cotidiano em que ela se sente meio terapeuta, ouvindo desabafos de todo tipo. Em outros, ela oferece um ombro amigo ou um colo para clientes que precisam de acolhimento. Amo! Há também vezes em que ela se sente meio gênio da lâmpada, realizando todos os sonhos impossíveis. É assim com muitas facetas, umas glamourosas, outras nem tanto, que a gente pode descrever um pedacinho da rotina de uma empresária artística. Mas, especificamente da Juliana Montessanti, que conta hoje sobre sua trajetória. Sócia da Culeb. Ela tem clientes de primeira grandeza como Bruna Marquezine, Camila Coelho, Sasha Meneghel, além de cuidar de marcas não menos estreladas como Sephora, Givenchy, Shiseido e Nars. Formada em design de moda, ela trabalhou como jornalista na Vogue Brasil e no grupo Restock, além de grandes agências atuando na construção de estratégias para marcas de moda, beleza e lifestyle. Nos primeiros 2 anos não fez captação de clientes e trabalhava apenas com o famoso boca a boca, que eu adoro. Hoje ela tem no casting 25 nomes de peso e considera que a sua trajetória profissional foi impulsionada pela sua visão em criar conexões e narrativas com propósito, consistência e relevância para marcas, talentos da indústria do entretenimento e criadores de conteúdo. Vambora entender um pouco mais sobre essa carreira de sucesso? Apertem os cintos que a estrada da Juliana já começou! Ju, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Olá, caroneiros. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Ai, eu que tô feliz de você estar aqui. Gente, eu ouvi sua entrevista, eu te acompanho. Então, assim, eu gosto muito do seu trabalho, eu admiro a Culeb. Se pronuncia Culeb ou Coleb? A gente deixa livre. Muita gente fala Culeb, tem gente que fala Coleb, como você se sentir, como couber melhor na sua boca. Tá, não, beleza. E Montessanti? Montessanti. Ah, então tá. Então eu falei certo no Abre, graças a Deus, gente. Porque nada mais chato, desrespeitoso do que você falar o nome de alguém errado, né? É verdade. Então, é uma sensação que soa estranho pra pessoa. Então, que bom que eu falei certo. Tá certíssimo. Agora, pra gente começar... Mulher de Deus, conta pra gente o que faz um empresário artístico. Você sabe que essa pergunta que eu ouço ainda dos meus pais, né? Não, eu imagino, porque eu fui montar o roteiro, exatamente? Eu falei, gente, mas assim, é tudo, é terapeuta, porque assim, eu vi na blogueirinha, Sim. a Bruna falando com você, Sim. ô Juliana, eu falei, gente, ela tem que estar em tudo. Eu não tenho ideia do que eu vou responder. Mas você sabe que essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente, inclusive dos meus pais, eu brinco com isso, porque eu acho que quando eles veem meu trabalho acontecendo, eles perguntam, filha, mas exatamente o que você fez aqui, né? Como o seu trabalho se apresentou? E, na verdade, um empresário artístico nada mais é do que um profissional que representa, né? Que orienta artistas ou outros profissionais da indústria do entretenimento. E ele tem um trabalho quase de mentoria ali, né? De ajudar esse profissional a se desenvolver, a atingir êxito na carreira dele, atingir os seus objetivos. E isso vai desde um desenvolvimento de estratégia de carreira, né? Planejar essa carreira a longo prazo. Você sente e fala, pra chegar até aqui... Exato. É literalmente traçar um plano. Onde você quer estar? Em quanto tempo a gente vai atingir esse objetivo? Como a gente vai quebrar essa grande meta em pequenas metas? Isso a gente vai realizar nesses meses. Isso aqui pode dar errado. Se der errado, por onde a gente vai? Então, é realmente um plano estratégico que vai desde esses skills, né, dessas habilidades que são mais táticas, até servir muitas vezes de apoio emocional para essas pessoas. Porque é uma trajetória com altos e baixos, né? Ela não é linear. Então, mesmo sendo uma pessoa muito grande, né? Principalmente sendo uma pessoa muito grande. Eu acho que essa exposição, esse pilar, né, que as pessoas muito grandes estão, ele é muito perigoso justamente por isso, porque o tombo é sempre mais alto, né? O erro é sempre muito mais exposto. A gente coloca uma lupa muito maior. Então, eu acho que o cuidado é sempre redobrado nesses casos. Porque eu até tinha colocado uma pergunta no roteiro que eu tirei depois, que era assim... É muito mais fácil fechar negócios com pessoas muito grandes?
E eu fico nessa questão, depois eu quero me aprofundar nisso, porque a gente tem a impressão de que quando a pessoa é conhecida, tudo tá feito. Nossa, quem dera, né? E quem não dera, é, né? Muito pelo contrário. Eu acho que assim, depende do que é fácil para cada um. É muito mais fácil em termos de visibilidade, né? As marcas conhecem as pessoas muito grandes, que têm uma exposição midiática enorme. Então é muito mais fácil surgir esse interesse. Mas o que envolve a negociação, né? Essa parceria a longo prazo, envolve negociações jurídicos. Enfim, disponibilidade, agenda, o que a pessoa faz, o que ela quer entregar dentro daquele trabalho. É um tempo, né, de construção e de negociação muito maior. E o êxito daquela campanha, ele não tá ali só para a marca, mas principalmente para o talento que está envolvido. Então, a gente também acaba unindo forças com a marca e se sente responsável também pelo sucesso daquela campanha. Então, se aquilo foi um fiasco também para o talento. Né? Eu acho que isso em todas as esferas, mas quando é um talento maior a gente acaba sofrendo um pouco mais pelo tamanho da visibilidade. Eu imagino. E eu imagino que para você seja difícil recrutar pessoas que entendam essa sensibilidade. Porque eu fico pensando, se eu não tô bem um dia, minha equipe não precisa nem saber. Mas se um talento enorme que movimenta às vezes um set de filmagem de 50 pessoas não tá bem um dia, a sua equipe tem que ter uma sensibilidade de perceber também, né? Como que é pra você contratar pessoas hoje em dia? Cara, eu acho que esse talvez tenha sido um dos meus maiores desafios, porque eu acho que o que a gente busca nas pessoas não tá num currículo, né? É uma sensibilidade, é justamente uma inteligência emocional, um jogo de cintura, uma resiliência, uma empatia com o outro. Isso você não aprende na faculdade. Não, né? E isso não tá no currículo. Não tá. Você só percebe, vivendo ali com a pessoa e errando, É muito difícil, né? porque isso também é uma coisa que muitas vezes você não consegue captar numa entrevista de emprego. Eu imagino. Porque a pessoa vem, fala muitas vezes, né? Você tem um feeling, eu gosto muito de entrevistar, e hoje a gente tem um RH, que é uma psicóloga, que é alguém que foi uma grande aquisição pra gente dentro da empresa. Eu amei quando você me falou isso, porque o profissional de RH, eu já fui de RH, não é valorizado como estratégico. Não. E você me falou do RH como uma parte estratégica da Culeb, né? Sem dúvida. Eu acho que foi, de verdade, aliás, um beijo pra ela, que é a Thelma, que é uma grande, assim, quase mentora pra mim. Foi uma das nossas maiores contratações nesse ano, porque eu acho que ela me ajuda, ela me dá muitas vezes ferramentas para lidar com desafios dos quais eu não passei na minha vida pessoal e profissional. Então, isso é muito importante para mim como elemento ali, como agente, mas também como gestora. Então, como eu consigo perceber habilidades de pessoas que não estão ali tão claras, como a gente consegue desenvolver isso nas pessoas. Mas eu acho que, voltando para sua pergunta, talvez a principal coisa é a inteligência emocional, é ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né, e entender qual é a motivação daquela ação, né? É uma insegurança, é uma vontade, é um desejo, o que fez a pessoa agir daquela forma. E como você, né, com a sua inteligência emocional, consegue orquestrar aquela situação e aquele desafio para que todo mundo consiga dar o seu melhor. E isso é difícil de fazer. Não, eu imagino que seja muito difícil. E assim, acontece às vezes de você perceber que o talento não tá bem e a sua equipe não perceber? Sim, super. E aí você tem que dar um toque. Ou ao hoje contrário. Ela não tá bem. Sim, normalmente eu tento, né? Hoje são 26 talentos, é muita gente. Não, mas eu imagino que você fique com os maiores, dedicado aos maiores. Eu tô focada hoje nos maiores presencialmente, mas participo da estratégia de todos. Mas eu percebo, e muitas vezes o talento não quer falar que ele não tá bem, só que você percebe que ele não tá bem. Você fala, às vezes é o jeito de falar, ou às vezes é um comportamento, ou às vezes, sei lá, aconteceu alguma coisa na vida pessoal e não existe isso de... É muito difícil na nossa profissão separar a pessoa física da jurídica, Não né? separa. Não separa. Então, diferente do que acontece, por exemplo, numa empresa, se seu chefe não tá bem, você não vai chegar e falar, e aí, aconteceu alguma coisa na sua família? Tá tudo bem? Seu filho tá indo mal na escola? Qual que é a situação? Você não tem essa liberdade. E como talento, a gente constrói essa intimidade. Que, claro, né, como eu disse, é uma construção, não é de um dia pro outro. Aos pouquinhos você vai sentindo abertura pra ter essa intimidade, puxando e entendendo o que tá se passando ali. Principalmente porque eu sei que se o talento não tá bem, ele não vai entregar o que ele precisa profissionalmente. Então, isso foi uma coisa que até já falei em outras entrevistas, e eu percebi isso na pele, por exemplo. Com a Bruna, eu fui acompanhar ela na gravação de Besouro Azul, nos Estados Unidos, em Atlanta. E eu não tinha a menor ideia do que era um set de filmagem de Hollywood. Eu não tenho a menor ideia do que Eu achava que era uma coisa completamente diferente. É uma cidade,
São milhares e milhares de pessoas trabalhando para que aconteça uma cena de 2 minutos no filme, muitas vezes de 30 segundos, ou às vezes que nem vai ser inserida no filme, no corte final. Então, é uma quantidade de pressão em cima do talento, de você ter que atuar numa outra língua, tá fora de casa há mais de 3 meses, gravando muitas vezes em horários super inconvenientes, durante a madrugada, que foi esse caso. Quando você vive isso de fato, quando você tá ali na pele do artista, no dia seguinte você não pode pedir pra ele gravar uma série de stories. É impensável. Então, assim, muito do meu papel também está em trazer essa realidade pras marcas. Falar, cara, essa pessoa tá passando por isso, ela tá gravando há 18 horas, ela tá numa turnê de show há 20 dias fora de casa. A gente precisa tentar entender que entre o preto e branco tem vários tons de cinza. Vamos tentar flexibilizar, porque senão o trabalho não vai sair legal pra você, não vai sair legal pra gente, e você só consegue ter essa percepção quando você tá ali na pele, né? Quando você vive um pouco da vida da pessoa, sabe quais são as dores que ela tem, quais são as dificuldades no dia a dia pelo que de fato ela tá passando. O que me deu vontade de te chamar aqui foi uma entrevista que você deu e você falou: às vezes eu também preciso ser a pessoa que chega pro talento e fala, isso não foi legal. Sim. Você é sincerona assim, porque não é todo mundo que chega para uma celebridade e fala, olha, isso que você fez eu não faria. Sim. Eu acho que sincerona talvez não seja a palavra, porque eu acho que essa sinceridade, ela tem que ser feita, a maneira como a gente dá esse feedback tem que ser feito de uma maneira muito responsável, né, com muita responsabilidade afetiva antes de tudo, porque às vezes aquele determinado comportamento, ele tá muito intrínseco na personalidade da pessoa. Tá. Então o que pra gente é, nossa, meu Deus, que absurdo, determinada pessoa tá gritando num set, pra ela é algo normal. Então é muito ter essa percepção de como eu trago determinado tema, e antes de tudo é sempre algo baseado não no meu gosto pessoal, no que eu acho, mas em como eu posso contribuir para aquele talento atinja os objetivos dele ou que não se prejudique. Então nunca é num lugar de assim, ai, odiei a roupa que você usou naquele evento. Não. Eu não imaginei que fosse isso. Eu imaginei que fosse do tipo, cara, isso nos trata alguém assim. Principalmente quando a gente fala de coisas. Graças a Deus, eu tenho um time e talentos que são muito pé no chão, tá? Esse é o tipo de coisa que eu não tenho. Eu lidei pouquíssimas vezes na minha vida com momentos de estrelismo, de ter que trazer as pessoas pra realidade, assim. Foram muito pontuais. Mas sempre foram feitos e pontuados no momento e com muito senso de realidade, sabe? De, assim, ninguém é melhor do que ninguém. O seu tempo é tão importante quanto o tempo dos outros. Vamos relembrar de onde você veio, pra onde você tá, né? Vamos relembrar que isso aqui que você tá construindo agora foi suado pra chegar. Então, eu sempre tento trazer isso, mas com essa responsabilidade afetiva, de ser direta, clara, mas de uma maneira respeitosa. Sim, porque você, até quando eu faço o roteiro e eu mando as perguntas pro Álvaro, né? E tem uma pergunta que eu coloquei no roteiro que foi: como você manter os pés no chão de quem é sempre colocada num pedestal? Sim. Aí o Álvaro me escreveu e falou, nossa amiga, que pergunta! Eu amei essa pergunta. Sim, porque é uma coisa que me fez pensar, todo mundo... Nossa, eu imagino que a Bruna deve ser uma pessoa... Nossa, você é linda, você é maravilhosa, você... Não só a Bruna, né, mas tipo, Camila. Assim, como que é, assim, essa relação de você ter que ficar puxando a pessoa de volta? Eu acho que tem 2 coisas. A primeira delas que eu tento fazer sempre vamos voltar pro início. Então, a gente se acostuma muito rápido no lugar que a gente tá. E eu digo não só os talentos, mas a gente mesmo, né? A gente vive coisas que a gente se acostuma, fala, nossa, mas eu não paro pra pensar que eu sonhei tanto com isso aqui, e hoje é uma coisa assim, ai, que saco que eu tenho que ir lá fazer uma campanha. Cara, a gente sonhou, a gente lutou pra estar aqui. Então eu sempre tento resgatar esse início, tipo, tá difícil, tá, mas lembra o quanto a gente sonhou com esse momento? Então vamos fazer acontecer, porque a gente facilmente esquece, né, desse lugar e como foi essa construção. E a segunda coisa, até parafraseando Nelson Rodrigues, eu acho que toda unanimidade é burra, né? Tudo que é unânime, num lugar onde todo mundo pensa a mesma coisa, ninguém tá pensando muito. Então, eu sempre uso isso pra falar, você não é a mais linda, tampouco é a mais feia. Não é a mais inteligente, nem a mais incompetente. Pra que a gente não se agarre nesse lugar de que todo mundo me ama, todo mundo me adora. É unânime a opinião do público sobre o meu trabalho. De que não, a gente pode desagradar e tá tudo bem desagradar. Fique confortável com essa posição, né, de desagradar também. Isso tanto por bem quanto por mal, né? Porque eu acho que é um lugar também, quando a gente fala de cancelamento e de hate,
isso não dura pra sempre. É a opinião de muitas pessoas, mas não reflete, de fato, a tua essência e o que você é. Eu tenho um amigo famoso, não vou falar o nome dele para preservá-lo, mas outro dia ele foi cancelado, eu mandei, amigo, como você tá? Aí ele falou, dura 3 dias, fica tranquilo, daqui a pouco passa. Daí ele falou, até o próximo cancelamento vir, outra pessoa virar o foco de ódio. Sim. Aí eu falei, gente, tem que ter muito sangue frio pra não se abalar. Eu falei, gente, eu ia estar na minha cama chorando em posição fetal. Aí ele falou, imagina. Ele falou, fica tranquila. É difícil, mas eu acho que é muito importante para os talentos também. A jornada de um influenciador ou de uma celebridade é muito solitária na maioria das vezes, tá? Então, assim, você tá o tempo todo... Não existe não existe muitas vezes, não existe uma faculdade para isso, não tem um manual do que é certo e do que é errado, você muitas vezes é honesto com o que você acredita e você toma. Então, assim, é você por você mesmo. Eu acho que é importante você ter também uma rede de apoio, sabe? Familiar, de amigos, de pessoas que você trabalha e que confiam em você, que você pode confiar, para que esses momentos de crise que vão acontecer em num dado momento sejam um pouco mais fáceis. Eu acho que grande parte do meu trabalho é também estar ali. Eu falo que eu sou psicóloga nas horas vagas. Uma pergunta que eu vi que você faz para as pessoas é como você gostaria de ser lembrado? Isso mexeu muito comigo porque num mundo tão imediatista de redes sociais, ninguém pensa em legado. E essa sua pergunta nada mais é do que aprofundando qual legado você quer deixar. Sim. Isso faz parte da sua estratégia? Sem dúvida. Eu acho que é o ponto de partida da minha estratégia. É entender, além... Acho que assim, é importante, a gente trabalha, né, e a motivação comercial, ela é muito importante, e ela é um drive, mas o que tem além disso, isso nunca pode ser o seu principal objetivo, ganhar dinheiro. Eu não conheço nenhuma pessoa bem-sucedida na vida, em qualquer área, que abriu um negócio e fez muito sucesso pensando somente em ganhar dinheiro. Então, tirando o dinheiro, a fama, a visibilidade, o conforto, se a gente te despedir de tudo isso, o que sobra, né? Pelo que de fato você quer ser lembrado? Então, toda essa construção de estratégia parte muito desse propósito. E o propósito, ele não precisa ser uma coisa extremamente grandiosa que vai mudar o mundo. Às vezes você vai mudar uma comunidade de 10 mulheres que te seguem. Você vai mudar a vida de X empreendedoras. Mas precisa achar esse motivo pelo qual você acorda todo dia e faz o que você faz. Porque senão, acho que a gente não tem motivação e é muito fácil ficar esquecido, né? Quantas pessoas que a gente olhou, que já trabalharam com a internet, tinham um trabalho que num dado momento era relevante, mas ele não perdurou. Por que talvez que ele não perdurou? Será que esse propósito se perdeu? O que será que aconteceu? Então, eu sempre tento fazer essa provocação para que a gente pense nisso a longo prazo, pelo que você quer ser lembrado. E esse é um exercício para mim também. Sim. Né? Pelo que eu quero ser lembrada. E pelo que você quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada por ter contribuído com jornadas de pessoas incríveis, assim. Eu quero ter um pedacinho... E eu acho que hoje... Ainda bem, né? Eu tô nessa construção, mas eu já me sinto lembrada por participar de várias trajetórias, assim. Eu olho para várias trajetórias e carreiras e falo, cara, que legal, eu tive uma participação aqui, eu pude dar a mão para essa pessoa para que ela chegasse até lá. E esse é um lugar que não é permanente, muitas vezes, né? Eu não preciso estar com essa pessoa pelo resto das nossas vidas. Mas que bom que no momento onde ela precisou, eu tinha o que ela precisava e a gente caminhou até esse próximo ponto. E talvez outra pessoa chegue e caminhe com ela até o próximo estágio. Então, eu acho que é isso que me faz querer trabalhar todo dia. Você falou que você realiza os sonhos das pessoas. E é isso que você está trazendo. O seu legado, você quer ser lembrada por isso. Por contribuir, de alguma forma, para a jornada das pessoas. Sim. Qual foi o sonho mais impossível, entre aspas, assim? Porque nada é impossível, que você realizou? Você diz na minha vida profissional ou na vida desse talento? Na vida do talento. Por exemplo, algo que a gente possa ter visto, que era um grande sonho. Eu acho que tem vários, né? Como você disse, o impossível é muito uma questão de perspectiva para cada um. Então, eu acho que o caso mais recente, que é uma pessoa que eu até pedi autorização para falar sobre ela, é a Angélica Silva, que é uma influenciadora que a gente cuida há 1 ano. E ela tem uma trajetória de vida super inspiradora. Ela era cabeleireira num salão na periferia de São Paulo. E ela sempre trabalhou com beleza, com cabelo, só que depois de um tempo ela fazia muita progressiva, ela acabou tendo uma alergia dos produtos da progressiva, começou a fazer maquiar dentro desse salão, maquiar no salão, e depois de um certo tempo veio a pandemia, o salão fechou, ela começou a fazer maquiagem em casa. E fazer vídeos na internet durante a pandemia, sem grandes pretensões, mas começou a chamar atenção, ela é muito carismática, ela é muito inteligente, e algumas marcas começaram a mandar produtos para ela.
Nesse meio tempo, durante a pandemia, uma grande amiga minha do mercado que trabalha numa marca de beleza me trouxe o nome dela. Ela falou, Ju, essa menina é muito incrível. Toda vez que ela fala sobre os produtos tem um engajamento enorme, a gente tá mandando coisa pra ela, a gente tá fazendo pequenas publicidades. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, gente, eu fiquei viciada. Eu via os vídeos dela durante semanas. E chamei ela pra conversar. E eu lembro que naquela época, ter uma agência e uma agência já cuidando dos nomes que a gente cuidava pra ela era assim, gente, o que essas pessoas querem comigo? Exatamente. Quem são vocês? Eu não tenho nada pra oferecer. Eu falei, não, deixa eu te explicar. A gente teve algumas reuniões, porque ela não tava botando muita fé no que a gente poderia fazer com ela. Eu falei, não, agora que eu quero fazer acontecer. E a Angélica, ela teve um crescimento de faturamento de 4.000% em um ano. 4.000%? Sim. Nem eu acreditei nesse número. Eu fiz de novo, liguei pro meu financeiro e falei, tá certo isso? Sim, ela cresceu 4.000% em um ano em faturamento, em relevância. Gente, você mudou a vida. Sim. Assim, ela deve ter podido comprar uma casa. Ela comprou uma casa, ela mudou a vida da família. Hoje ela tem independência financeira, que é algo que pra mim... Cara, quando eu vejo mulheres tendo independência financeira e realizando seus próprios sonhos, isso me mexe muito comigo, porque sempre foi um lugar que eu busquei muito pra minha vida profissional e pessoal também. Então ela, eu acho que é um case, e ela tá só começando. Se um ano de trabalho, ela cresceu 4.000%, eu fico imaginando o que espera ela ano que vem. Nossa senhora. Olha, Angélica, quero você aqui. Ela tem que vir, ela é incrível, que mulher incrível. Meu Deus. E ao mesmo tempo, você também vai realizando sonhos seus. Sim. Por exemplo, a Bruna Marquezine, que te procurou e falou... Quero ser parte da sua equipe. Sim. Como que começou essa parceria? Porque eu sei que é uma história meio curiosa, né? É muito curiosa. E é muito engraçado isso, né? Eu tava lembrando há um tempo atrás, minha mãe me relembrou essa história, que o primeiro trabalho da Bruna foi um comercial que ela fez para a Polícia Militar de São Paulo. Onde ela primeiro trabalho da vida ou com você? Primeiro trabalho da vida. Ela tinha, eu acho que se eu não me falha a memória, ela tinha 4 ou 5 anos. Ela era bem pequenininha. E ela interpretava nesse comercial, foi um dos primeiros trabalhos dela, uma criança que tinha perdido o pai, porque o pai tinha se suicidado, e ela não sabia. Era uma campanha que a Polícia Militar estava fazendo em São Paulo, porque estava crescendo o número de suicídios entre os homens da Polícia Militar. Só que ela gênia, né? Ela interpretou tão bem essa criança que eu lembro de assistir esse comercial ao lado da minha mãe, depois do Jornal Nacional, e ficar emocionada com aquela menina. E minha mãe falou, minha mãe também achou, na época todo mundo achou, que aquela história era verídica, que aquela menininha tinha de fato perdido o pai. E eu lembro de me emocionar com isso, e daí depois de um tempo ver a Salete, e cara, a Bruna acho que ela faz parte da nossa cultura, né? Então sempre teve uma coisa muito... viva dela na minha vida, mas nunca imaginei no melhor script que eu trabalharia representando ela. A gente se conheceu em 2019, na verdade, a Colab já tinha 1 ano de vida, e naquela época eu já tinha um background muito grande trabalhando com marcas de moda, né? Esse é meu background, eu vim da moda, trabalhei com um PR de moda antes de abrir a agência, e nessa época ela estava buscando uma internacionalização de imagem, então buscando trabalhar com mais marcas internacionais. Então a gente fez um trabalho pontual, a gente fez um desfile que foi inesquecível para mim, que foi aquele desfile do Jacquemus, que foi num campo de lavandas. E rolou uma sinergia, mas sem a menor pretensão. Eu até fui meio naiva, eu brinco, fui meio ingênua, porque... como eu achava que aquilo era tão distante da minha realidade, eu não tentei nada, sabe? Tipo, Bruna, então, se você quiser trabalhar comigo, foi muito pontual e rolou uma sinergia. Passaram, sei lá, uns 2 meses, eu tava no salão de cabeleireiro pintando os meus cabelos, fazendo luzes. E ela me liga, Ju, tá podendo falar? Oi, e aí, como você tá? Cara, você tem disponibilidade pra fazer uma reunião hoje? Eu falei, claro, você me manda um link de Zoom e tal. Ela, não, aqui no Rio. Eu falei, hoje? São 4 horas da tarde. Hoje, porque amanhã eu tô indo pros Estados Unidos, eu vou fazer um trabalho lá, eu queria falar com você hoje. Só que em nenhum momento ela falou sobre o que era. E eu falando, meu Deus, será que ela vai? Mas assim, se uma pessoa muito grande te manda uma mensagem, quero falar com você hoje, você pega o avião e vai? Foi o que eu fiz. Eu lembro que eu sentei na cadeira assim do salão e comecei a arrancar papel por papel. Eu tinha acabado de colocar papel pra fazer luz, eu fui arrancando assim, eles, não tá na hora. Eu falei, tira. Liguei pro agente de viagem e falei, cara, compra a primeira passagem que tiver. Eu tô do lado do aeroporto de Congonhas, eu tô indo pro Rio. Ah, mas onde você vai ficar? Não sei. Eu peguei, eu tenho uma foto disso até hoje, eu fui com a minha bolsinha, era uma bolsinha que não cabia nada, tinha um gloss dentro. Com a roupa de salão, sabe? Tá? Quando você não se arruma para ir pro salão. Eu só vou pro salão de chinelo. Exatamente, eu fui assim, uma calça jeans, uma blusinha, eu falei, cara,
No avião, caiu café na minha roupa. Mentira! Juro, tudo aconteceu. Eu falei, eu acho que realmente Deus tá me testando pra ver se eu realmente quero fazer isso acontecer. Caiu café na minha roupa. E você não imaginava o que era? Não imaginava. Eu falei, será que pode ser que ela vai trabalhar comigo? Mas será que ela não me falaria isso por telefone antes? A gente não se conhece tão bem ainda. Bom, fez que fez, cheguei no aeroporto, Santos Dumont, fui até a casa dela, na época ela morava na Barra da Tijuca, cheguei na casa dela e falei, cara, a hora que ela me vê desse jeito, ela já vai desistir, né? Porque eu tava tão caída da ponte. E foi muito... Ela falou, Ju, tudo bem? Cara, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu tô passando por um momento de transição da minha carreira, eu quero ter mais autonomia, eu gostei muito de trabalhar com você. Eu sei que você não tem tanta experiência no agenciamento artístico, que é uma área diferente pra você, mas eu acho que eu posso contribuir muito e quero muito aprender com o que você tem. E eu queria saber se você toparia me empresariar. E eu só pensando dentro da minha cabeça, o que será que isso significa? Meu Deus! E eu, claro, mas vamos. Mas olha que legal, ela estava disposta a te ensinar também o que era isso. Muito, e eu acho que essa é a maior riqueza da nossa relação, a gente tem muita troca pessoal, mas muita troca profissional, porque realmente eu nunca tinha entrado num set de gravação de novela, então assim, eu não sabia do que de fato era feito aquele universo. E ao mesmo tempo eu tinha um background muito grande do universo de moda, de publicidade, que poderia contribuir para esse novo momento dela. Então foi assim, vamos dar a mão e seguir juntas? E essa parceria já tem 5 anos, né? Hoje eu posso falar que além de um talento, ela é uma super amiga, alguém que eu aprendo muito. E tem coisas que ela chega e fala, Ju, isso é seu? Tipo assim, por exemplo, te ensinando do tipo, isso um empresário que faz. Ou nunca precisou? Eu acho que não especificamente nesse caso, assim, isso o empresário que faz, mas de como funciona o mercado do ela vai te explicando. Tipo, Ju, normalmente a gente recebe o roteiro X dias antes, checa se veio dessa forma e dessa forma, porque eu preciso receber nesse formato. Então, coisas específicas desse métier, eu aprendi tudo que eu sei com ela, né, sobre esse universo. Acho que sobre empresariamento, é um modelo que é muito parecido hoje com o agenciamento de influenciadores, só que com, obviamente, exigências maiores. Mas a gente tem uma troca muito incrível. E assim, sou muito orgulhosa de tudo que a gente tem conquistado juntas. E agora a Bruna tá mirando na carreira internacional. Sim. Eu imagino que para você também seja um desafio... Eu não quero falar recomeçar do zero, só que eu vi uma entrevista da Bruna falando que tinha gente no set de filmagem que achava que ela era modelo, que achava que ela, tipo assim, não tinha ideia da história dela no Brasil, enfim, do quanto ela faz parte, como você falou, da nossa cultura. Sim. Eu imagino que... Quais desafios vocês têm enfrentado nessa internacionalização? Sim, eu acho que esse tem sido, sem dúvida, até agora, o maior desafio da minha carreira. Eu imagino. Eu brinco que eu sou trainee em Hollywood. Que aqui eu sou empresária da Bruna, mas lá eu sou trainee. Porque é um métier, né, uma infraestrutura tão diferente da gente. Esse mercado nasceu lá. Então, a gente ainda... O nosso mercado ainda é muito distante do que é a realidade do mercado americano. Eu acho que o que a gente tem enfrentado talvez as maiores diferenças são as diferenças culturais, né? Então, as pessoas lidam com... As relações profissionais são muito mais frias, muito mais distantes, muito mais diretas. A gente precisa, a todo tempo, se reapresentar, porque, né, a gente tem um valor muito grande para a cultura nacional, mas isso não é conhecido lá fora. Então, a gente sempre faz esse resgate, né? O que a Bruna faz, de onde ela vem, quais trabalhos ela já fez. É um momento, eu não vou dizer de recomeço, mas é quase um reset, né? A gente está num outro mercado, realmente começando do zero. Sim. E eu acho que os maiores desafios têm sido enfrentar... Eu acho que essas novidades do dia a dia. Então, toda vez que eu tô junto do time que a gente tem lá, né? Hoje a gente é uma equipe que funciona no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem uma representação para a Bruna nos Estados Unidos, tanto de assessoria de imprensa quanto de agenciamento. A hora que eu sento para falar com eles, cara, nada me tira dali. Eu quero aprender tudo. Como eles, assim, eu me coloco realmente numa posição de aprendiz. Do tipo, eu vou precisar pegar café pra alguém aqui, eu vou lá pegar esse café. Mas eu vou pegar o café da melhor maneira que eu posso. Quando alguém tá falando sobre alguma negociação, eu tô de ouvidos atentos, assim. Eu sento com os agentes e falo, como vocês pensaram isso? Como vocês traçaram a estratégia dos talentos de vocês? Numa situação como essa, como a gente agiria? E tem sido, assim, um MBA pra mim. Eu adoro trabalhar com esse time. E eu acho que essa é uma possibilidade uma oportunidade que ela me trouxe que, de novo, nenhuma faculdade te traz, né? Eu acho muito importante você contar isso, porque existe uma humildade na sua fala. De você se dispor a começar do zero. Sim. E eu vejo muitos desafios de pessoas que estão fazendo uma transição de carreira
que querem sair de uma área que elas já dominam, de repente, sei lá, marketing, e começar como influenciadora, mas daí vai ter que começar com 500 seguidores. Sim. E você tem que ter essa noção de que, olha, você vai ter que postar marca de graça, você vai ter que chegar e se apresentar, você vai ter que descer do salto. Sim. Porque tá bom, você era diretora num CLT, mas hoje, em outra carreira, você é iniciante. E eu acho importante você falar que mesmo você representando um talento grande, você tem essa humildade de saber, olha, aqui a gente é aprendiz. Exatamente. Isso é um exercício, né? E algo que não é fácil, principalmente lidando com ego, né? Que é algo que a gente lida o tempo todo, não só os talentos, mas a gente também, de representar pessoas importantes. Eu sempre tento fugir dessa armadilha do ego. Mas quando a gente tá lá fora, é justamente essa sensação. Eu tô aqui para aprender e para absorver o máximo. E esse conhecimento vai me possibilitar um crescimento no Brasil com os nossos talentos, que é... O que eu quero é absorver tudo isso para que eu possa colocar isso também em prática aqui. Claro. Então, é isso. Muitas vezes eu tô lá e eu falo... As pessoas acham que eu sou ou assistente pessoal, ou assistente... E tá tudo bem. Acho que, assim... O meu objetivo tá sendo alcançado, assim, o que eu tô lá pra fazer, eu tô fazendo. Perfeito. Então eu não tenho esse medo de começar de novo mesmo, de reaprender. Você representa também a Camila Coelho. Sim. Camila, quero você aqui. Camila, vem pra cá, a gente já tá marcando, tá? Já estamos marcando. Camila, ela é um nome que se tornou mais forte nos Estados Unidos do que no Brasil. Não sei se eu tô errada, tá? Vou te contar. Mas a minha percepção é essa, de que ela é muito forte aqui, mas ela é muito mais forte lá. E eu fiquei pensando, por que não existe uma collab lá? Por exemplo, porque a Bruna tá lá, Camila tá lá. Sim. Então, você pensa em internacionalizar a sua empresa? Eu acho que sim, é um passo que a gente tem vontade de fazer, mas um segundo plano. Agora a gente está muito focado na nossa expansão no Brasil, principalmente porque eu acho que a gente tem que estar fazendo um trabalho 100% impecável aqui para entrar num outro mercado, competindo com players enormes, né? Sim. A indústria do entretenimento nasceu lá, então assim, para eu conseguir oferecer um trabalho com o mesmo nível de qualidade... Tenho muito arroz e feijão para comer ainda. Muitos anos de collab para conseguir estruturar a empresa a ponto de colocar ela no nível que eu gostaria. Nesse meio tempo, o que a gente tem feito é, trabalhando com muitas marcas internacionais, né? A gente tem esse modus operandi de como tudo funciona, a gente traz essa expertise para nós. E também trabalhando com esses grandes agentes. Então eu tô construindo esse caminho para que isso aconteça um dia, mas hoje não é o foco. Tá, hoje não é o foco. Você representa a Camila lá também? Não, lá fora a Camila tem uma agência que chama DBA, que faz a representação comercial dela, mas o que é muito legal é que a gente tem uma relação, ela tá nessa agência há bastante tempo, uma relação muito próxima, então a nossa estratégia é muito interligada. O fato que você falou, por exemplo, da Camila ser mais forte lá e aqui, eu acho que foi uma escolha dela, claro. Dela, de fato, né? É muito difícil você crescer e ter relevância no mercado americano se você não tá presente lá, né? E a vida dela tá nos Estados Unidos, então acho que foi um caminho natural das coisas, e a gente tá nesse momento também fazendo esse resgate, de trazer mais a Camila para o Brasil, de ter ela mais presente aqui, porque ela tem uma relevância enorme no país, né? Então a gente constrói com os agentes dela muito essa comunicação que tem que funcionar para os dois países. Será que isso é relevante para os Estados Unidos, mas é relevante para o Brasil? E vice-versa. Então é sempre com um monte de gente na mesa tentando encontrar um ponto ali, uma linha tênue entre os dois países, as duas estratégias. É muito interessante essa relação, porque eu fico pensando, como que é uma estratégia, por exemplo, vamos pegar a Bruna, porque a Camila já tá nesses dois mundos há muito mais tempo. Você vai só pelo caminho de fazer testes em filmes, ou você vai internacionalizando outras partes da marca Bruna Marquezine? Tudo. A gente pensa nela enquanto marca. Como é a estratégia? Tanto aqui quanto lá. Eu acho que é importante entender. Acho que a gente está nesse momento de internacionalização, mas sem abrir mão do que a gente tem construído aqui no Brasil, né? Então é sempre importante fazer esse resgate. Acho que a Bruna, ela fez fez Blue Beetle agora, que foi a Besouro Azul, que foi a primeira experiência internacional dela enquanto filme. Foi um sucesso, foi muito legal. E agora, artisticamente, a gente pensa para os próximos projetos como a gente pode explorar o potencial artístico dela em outras áreas, né? Em outros tipos de filme, em outros gêneros, né? Então, a gente quer, eu acho que mais do que o primeiro trabalho, o trabalho que vem em seguida é muito importante para determinar qual vai ser a estratégia desse talento. Então, se ele fez um grande filme de franquia, por exemplo, seria muito legal ver ele num filme de festival de cinema.
né? Para conseguir explorar o potencial artístico desse talento. Então, acho que dentro do artístico, o nosso objetivo é explorar esse potencial. E dentro da publicidade, é ter relações com marcas que tenham os mesmos pilares e valores que os nossos, com parcerias a longo prazo. Então, assim, ter poucas marcas, mas marcas que contem a história junto com a gente. E internacionais. Internacionais e nacionais. Acho que a gente não se fechou para o mercado nacional, mas tem que ser marcas que têm não digo nem essa tradição, mas essa relevância, sabe? Esse respaldo. A gente é muito criterioso nessa escolha. E quando a gente foi fazer essa internacionalização, começou esse movimento da carreira internacional da Bru, a gente teve que fazer também uma retração. Talvez muitas marcas, talvez não, né? Com certeza, muitas marcas das quais a gente trabalhava não faziam mais sentido para aquele momento. E é uma escolha difícil de falar, cara, talvez eu vou ter que abrir a mão do faturamento aqui agora para construir uma imagem que seja mais polida e mais internacional. Uhum. Se você faz isso sem estratégia, é um grande tiro no pé. Porque você tem que pensar não só na sua imagem, mas comercialmente. A publicidade ainda é o que coloca os artistas de pé hoje, né? Principalmente no Brasil. Então, é muito tendo esse olhar holístico e, obviamente, a gente contribui muito com a estratégia dela lá fora e vamos construindo a 4 mãos quais são os próximos passos. Mas daí eu imagino assim, a key account vou usar, por exemplo, Absolute, que é uma marca que eu sei que a Bruna foi na blogueirinha e falou. O key account do Brasil é a pessoa diretor de marketing do Brasil é o diretor de marketing dos Estados Unidos é outro. Sim. Como você chega para uma marca e faz a ponte com ela internacional? Por exemplo, oi, a gente também está no Brasil. É a marca que ajuda ou são vocês que correm atrás? São vários caminhos. Você sabe que muitas vezes esses contatos, eles começam a isso no geral, não só com ela, muitas vezes os contatos começam através dos managers ou dos PRs aqui no Brasil, e isso vai se desenvolvendo para os Estados Unidos porque eles entendem que aquele determinado talento tem uma relevância além daquele território, que é o caso dela. Então, poxa, essa imagem pode ser também explorada em outros países, em outros territórios. Vamos caminhar para que isso seja uma parceria maior? A gente costura isso. Muitas vezes ela trabalha com marcas que nem estão aqui no Brasil. Não tem presença nacional, mas a audiência qualificada dela naquele território faz sentido para que eles trabalhem com ela, mesmo a marca não estando presente no país de origem dela. Então, acho que depende muito do caso a caso, mas a gente prospecta e muitas marcas procuram também. Muitas marcas procuram já a Bruna como uma artista internacional? Sim. Que legal! Sim, eu acho que esse próximo ano a gente vai conseguir colher muita coisa disso que a gente vem implantando, assim, dela realmente num lugar internacional. E é engraçado isso, né, tá? Eu tava fazendo essa pensata. Eu acho que eu trabalho cada vez mais para que a gente não precise relembrar do tipo... Bruna Marquezine, atriz brasileira. Você já parou pra pensar quando a gente fala da Julia Roberts? Você não sabe nem de onde ela é. Você não fala... Mas eu nem lembro que a Bruna é atriz. Desculpa, Bruna. Assim, pra mim, a Bruna já é uma figura tão marcada na nossa sociedade que eu não penso Bruna atriz. Eu penso, Bruna Marquezine, ponto. Sim, mas eu acho que lá fora a gente tem muito o que eu quero dizer, a gente tem muito com o Brasil, essa mania de ter que explicar que nós somos brasileiros. Do Anitta, uma cantora brasileira que tá fazendo sucesso lá fora. Cara, quando você vai falar da Natalie Portman, você não sabe de onde que ela é de Tel Aviv, se ela nasceu em Nova York. É verdade. Então, o meu trabalho é cada vez mais para que ela seja reconhecida como Bruna Marquezine internacionalmente, sem precisar explicar de onde vem, para onde vai. E com certeza ela vai, porque ela tem esse carisma. É um brilho que a pessoa tem, né? Cara. Então, eu amei ela na blogueirinha. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Foi muito bom porque ela tava muito rápida ali. Papum. Então, assim, eu acho que é isso. Hoje a gente já a vê como, assim, uma figura tipo Anitta. Sim. Anitta, a gente não precisa mais falar quem é Anitta. Todo mundo sabe. Quem é Bruna, todo mundo sabe, né? Sim. Isso é uma coisa que é uma conquista dela também. E você também representa grandes marcas, né? O que a Collab faz com as marcas? Aliás, gente! A gente foi interrompida por um special delivery. Gente, tudo meu, equipe. Tudo meu. Não, tô brincando. Eu sempre compartilho com a equipe. Me conta o que você faz com essas marcas. Ai, cool. A gente tem o boneco. Nosso boneco... É que eu sou muito cabeçuda, mas... Não, zero, não vai colocar... Seu cabelo tá tão lindo. Mas depois lindo, você usa, esse boné é ótimo. Mas me conta, ó, tem Sephora, tem... Nossa, gente, tem Givenchy. Givenchy patrocina a gente. Aí tem uma sacola de patrocinadores, depois a gente vai falar disso. Tá, mas me conta, o que você faz pra
pras marcas, porque eu já entendi o que você faz pros talentos e pras marcas. Legal. Eu acho que a gente sempre tenta olhar também a marca, né? Apesar de ser uma instituição, marca por um olhar humanizado. Então, o que de fato essa marca quer comunicar, por quê e para quem? Então, o trabalho da Collab tá em achar esses speakers. Também vai no legado e no propósito. Sempre no legado e no propósito. Que legal. E muita gente vem com a gente, a gente quer trabalhar com a pessoa tal. Fala, cara, essa pessoa não tem nada a ver com o que você quer comunicar. Ela não tem os mesmos princípios e valores que os seus. E muitas vezes a marca fala, não, mas eu quero. Fala, cara, tudo bem. Mas a partir daí, a responsabilidade é sua. Eu não vou conseguir te entregar o objetivo que você quer atingir. Então, o nosso trabalho está muito em ter essa inteligência de mercado, de conseguir oferecer o melhor creator, o melhor talento, o melhor ator, o melhor influenciador para aquela campanha ou para aquela marca, para segurar o legado junto com aquela marca. Então, esse é o nosso trabalho de estratégia. E vocês têm um comercial ativo, por exemplo? Eu sei que pessoas grandes devem receber muita coisa, mas vocês também vão atrás? Sim, a gente mudou toda a nossa estrutura comercial recentemente, Tá. Justamente não só para crescer faturamento, mas também para ter esse objetivo de conseguir fazer com que os nossos talentos realizassem mais sonhos. Então, muitas vezes no dia a dia, para quem tem muito trabalho ou pouco trabalho, principalmente para quem tem muito, estão chegando jobs todos os dias lá, mas o sonho da pessoa é trabalhar com a marca tal. Se eu tenho um comercial só, que é um comercial que cuida desse talento o tempo todo, muitas vezes não dá tempo dele parar para tomar um café com determinada marca para prospectar. Então, a gente dividiu a nossa área comercial em duas frentes. Uma área que é totalmente dedicada ao talento, então cuida do receptivo, do que vem, ajuda a administrar essas entregas, esses escopos, e outra área, que é a área de prospecção, que conversa com as marcas, que está o dia inteiro rodando com as marcas e ouvindo, trazendo oportunidades para a mesa. Eu acho que isso foi muito legal em termos de, mais uma vez, faturamento, mas de conseguir concretizar o que estava no nosso planejamento. Então, colocar em prática o que a gente, de fato, se dispôs a fazer. E como que é um namoro com uma marca? Então, por exemplo, assim, quero conquistar uma marca. Sim. Como que funciona? Vocês chegam na marca e falam, olha, existe esse talento, ele tem interesse, vocês já abrem que ele tem, vocês não abrem? Sim, eu acho que antes, tem até um momento antes, de começar a prospectar a marca, é entender se realmente aquela marca tem sinergia com você. Principalmente porque tem marcas que passam por momentos de grande explosão, Então, a gente está vendo algumas marcas, Loewe, por exemplo, que está num momento super incrível. Bottega também está num momento super incrível, mas não necessariamente ela tem a ver com o seu estilo pessoal. Então, será que você tem que trabalhar com aquela marca antes de tudo, Se a gente acredita que tem sinergia, que tem um alinhamento, que você consome a marca, que de verdade dá para construir algo legal, a gente prospecta a marca. E daí eu acho que a conversa é sempre muito aberta, Entender antes de tudo qual é o momento da marca. A gente tá, antes de sair falando, eu tenho esse influenciador, às vezes me soa meio desesperado. Entender se a marca trabalha com influenciadores, quais são os talentos, o que ela procura. Eu acho que essa primeira conversa é muito mais de escuta do que de fala, sabe? Entender o que ele busca e, a partir desse briefing, entender se cabe oferecer aquele influenciador ou não. Porque muitas vezes ele fala, putz, sim, Ju, a gente trabalha com influenciadores, mas hoje a gente está focado em influenciadores que são muito grandes no TikTok. Você não vai abrir uma conta no TikTok para trabalhar com uma marca. Então, assim, vamos ouvir, entender antes de fazer uma inserção, porque isso também respalda muito eu acho que na minha carreira, tá? Para que eu não fique parecendo, sei lá, que eu traga uma sugestão completamente nonsense pra marca. Porque daí, que respaldo eu vou ter da marca? A marca fala, gente, mas a Juliana tá me oferecendo essa pessoa que não tem nada a ver com a minha marca. Então, eu tenho que ter muito cuidado na hora de oferecer os nomes, Realmente gerenciar essas expectativas, entender se aquela pessoa tem a ver para oferecer. E daí eu acho que a relação, a partir do momento que existe um sim, falar, putz, vamos começar a trabalhar com aquele determinado influenciador, é quase, eu brinco que a gente não sai para jantar e sai casado de lá. A gente troca telefone, faz um date, até casar tem tempo. E eu acho que a marca vai testando um pouco esse relacionamento, entende se aquele influenciador quer de fato trabalhar, mesmo se não vai receber o gift, mesmo se não tem o fitting para ir no desfile, mesmo se ele não está na primeira fila. E os influenciadores que vão ficando realmente têm interesse nessa construção. Então eu acho que você vai passando por essas peneiras até chegar a esse lugar de embaixador de uma marca. Entendi. E muita gente não tem paciência nessa construção, Quando a gente fala de legado demanda tempo. Você não constrói um legado em 3, 2, 5 anos. Então, se você quer construir uma relação, uma história com aquela marca, você precisa ter paciência para construir isso a 4 mãos. Não vai ser na primeira vez que você tentou e recebeu um não que você vai desistir. Se você desistir, significa que você não estava tão afim. Você falou que a gente precisa entender no que a gente tem autoridade.
Por exemplo, meu tema é carreira. Isso fica fácil e fica claro porque o nome do podcast também ajuda. Porém, uma pessoa que está nos assistindo, que trabalha com lifestyle, talvez ela não tenha facilidade dela encontrar a autoridade dela, porque ela aborda o estilo de vida. Como agir nessa hora? Eu acho que a autoridade, muita gente liga a autoridade a ter um saber absoluto sobre determinado assunto, né? Ser especialista. Eu acho que isso é muito diferente. Por exemplo, no caso de um influenciador de lifestyle, ele não precisa ser a autoridade em mesa posta, ele não precisa ter um curso sobre isso, sobre decoração, para falar sobre aquele assunto. Na verdade, ele tem que conseguir compartilhar com eloquência, tem que conseguir prender a atenção das pessoas, fazer com que as pessoas remetam um determinado assunto a ele, para que ele seja autoridade em algum tema. Isso significa ter habilidade sobre qualquer coisa, né? Então, se eu vivi uma experiência, eu sempre decorei as mesas da minha casa durante toda a minha vida, isso é uma experiência pessoal que tem um valor. Isso pode ser chamado em algum lugar de autoridade. Não precisa ser uma habilidade específica, né, e reconhecida por alguém. Então, eu acho que dentro desses temas que são um pouco mais macros, a gente precisa achar esses pequenos subtemas que fazem com que as pessoas se interessem pelo seu conteúdo, que elas remetam você a determinados temas. Eu acho que a autoridade está mais ligada a isso do que ser um especialista em algo, sabe? Ah, sei, entendi. E a Collab lida com poucos nomes, então, assim, vocês não são uma agência de massa, de representar 150 pessoas, enfim. Sim. E existe eu acredito, me corrija se eu estiver errada, por exemplo, um faturamento mínimo que o talento precisa ter. Como se mede o potencial de faturamento de um talento? Por exemplo, você trouxe a Angélica, você falou que ela cresceu 4.000%, mas ela não estava no faturamento mínimo da Collab. Como que você mede o potencial? Vamos lá, eu acho que são várias frentes, mas a gente precisa entender o histórico daquele influenciador, da onde ele vem, né? O que ele construiu até aquele momento, para entender por quanto ele tem sido comercializado, se ele já foi comercializado, quanto as marcas estavam dispostas a pagar, se essas marcas voltaram ou se essas marcas não voltaram, com qual recorrência. Eu acho que nesses termos comerciais a gente olha muito para isso, pro histórico, né? O que vem até então. A gente faz uma sondagem também com as marcas. Então, muitas vezes, quando eu tô trabalhando, a gente tá começando a trabalhar com um influenciador, tá nesse momento de vamos, não vamos, eu tenho muitos amigos no mercado que eu passo a mão no telefone e falo, cara, já trabalhou com essa pessoa? Você gostou? Você viu uma sinergia? Entregou de uma maneira legal? Você contrataria de novo? Porque, no fim, são esses os meus clientes também, né? São essas pessoas que eu vou recorrer para trazer trabalho para esse influenciador. E mais do que isso, acho que além desses fatores que são mais comerciais, entender se aquela pessoa tem um engajamento relevante e se ela tem valor para determinada comunidade. Pode ser uma comunidade de 5, 10, 15, 20 mil pessoas, mas se as pessoas estão ali engajando e querendo mais conteúdo, aquilo tem valor que pode furar a bolha em algum momento. Então, são essas as coisas principais que a gente olha. Nossa, que interessante. Eu nunca pensei também em você ir pelo outro caminho. Você vê o quanto a marca volta. São insights muito bons, porque a gente não tem ideia de como olhar esses bastidores, né? Sim. E eu acho que isso também serve, o que você está falando, para empreendedores, para ver o quanto um cliente volta. Totalmente. Então, assim, isso é aplicável para muitas frentes de negócio, né? Então, totalmente. O quanto um cliente volta, o quanto as pessoas estão satisfeitas. Então, muitas vezes eu quero entrevistar uma pessoa, eu vou nos amigos da pessoa, eu vejo quem que a pessoa conhece. Sim. Eu falo, essa é uma pessoa legal? Você acha que ela combina com um podcast? Porque também tem isso, né? De você olhar e falar, poxa, essa pessoa às vezes fala mal de determinados assuntos, não se posiciona. Sim. E não é o que a gente busca hoje, né? Totalmente. Então, eu acho que muito interessante. Mas assim, a gente ama um perrengue. Você que é caroneira, você sabe. Quais são alguns erros comuns de início de carreira de pessoas, assim, que querem trabalhar com influência, que dá pra ser evitado? Tá. Nossa, tem dos mais diversos tipos, mas uma coisa que pega muito mal é ser deslumbrado, né? Ser uma pessoa deslumbrada é uma coisa que eu acho sempre foi muito cafona, agora nem se fale. Então, ter esse deslumbramento de achar porque estar trabalhando com uma marca ou estar em determinado lugar é mais importante, mais especial do que todas as outras pessoas, acho que isso é péssimo. Tem algumas coisas, eu até lembrei quando a gente estava olhando a pauta, sobre uma situação que aconteceu com uma marca.
que foi um insight, que é um detalhe, que pode parecer um pequeno detalhe, mas que fez toda a diferença para aquela parceria com um determinado influenciador. Um grande amigo meu, que é PR lá fora de uma marca de luxo, ele falou que ele estava no momento trazendo novas influenciadoras para estarem no desfile, e teve uma influenciadora que ele achou que teria um potencial de trabalhar com aquela determinada marca, só que os desfiles são super disputados, não dá para vestir todo mundo, então naquele show específico, ele não deu uma roupa pro fitting, né? Ele falou, olha, você pode ir com a roupa que você se sente mais confortável, a gente não vai ter a roupa para você, mas ele estava naquele momento de teste, né? Como eu tinha te falado, entendendo até onde a pessoa estava disposta a construir uma parceria. E essa pessoa, ela foi com a roupa da marca, prestigiou a marca, só que ela foi com a bolsa da concorrência, da marca concorrente, a maior maison concorrente. O que pra ela pode ter parecido um mero detalhe do tipo, ai, não me emprestaram a roupa, eu vou com a roupa que eu quiser, essa bolsa combinou mais do que a bolsa da outra marca, ou eu não tenho uma bolsa da outra marca. Então isso, que é um pequeno detalhe, foi pra ele nossa, mas que falta de noção. Né? Não é porque, assim, você tá indo na casa de alguém, se alguém te dá um dress code, ou se alguém te dá um direcionamento mínimo, né? Você vai querer prestigiar aquela pessoa. Claro. Então, acho que fazendo essa analogia, é ter muito cuidado aos detalhes, o que pra você não colocar o seu gosto pessoal na frente da estratégia, né? Eu acho que isso fez toda a diferença. Eles não continuaram trabalhando com um determinado influenciador. Então, tá bem atento aos detalhes, né? Não colocar o seu gosto pessoal na frente da estratégia. É sempre isso que eu tento fazer. Muito bom. Vamos falar suas redes sociais? Vamos. Onde a gente te encontra? Onde você tá? Instagram, LinkedIn, TikTok? Vamos. Eu tô no Instagram de maneira um pouco discreta, eu diria. Eu não sou uma pessoa tão ativa nas mídias sociais, porque eu estou gerenciando 26 vidas, mas eu gosto, assim, de postar, divido algumas pensatas, mas eu acho que o Instagram da Colab, que é @colabdigital, que também tá no TikTok e no Twitter, é onde eu apareço mais, contando um pouco mais do meu dia a dia enquanto empreendedora, mostrando um pouco do backstage dos talentos também e das marcas, então vocês podem me achar por lá. O link tá no descritivo do podcast. As minhas redes vocês já sabem, @ThaisRock. E agora a gente tem episódio 2 vezes por semana no De Carona na Carreira. Um episódio sou eu, só áudio, contando a história de uma trajetória de uma marca internacional. Então, se você entrar lá, tem Goop, que é a marca da Gwyneth Paltrow, tem Netflix, tem Honest Company, da Jessica Alba. Então eu conto em até 30 minutos como essa marca surgiu, como se desenrolou, um negócio de curiosidade pra você fazer, ouvindo uma louça, dirigindo, assim, num momento de lazer, pra você não se preocupar, não ter que pensar em nada. E o outro episódio são as entrevistas, que estão, assim, cada dia mais especiais e trazendo mais aprendizado. Qual foi a crise maior que você gerenciou, que você possa compartilhar e que saiu tudo bem? Um perrengue. Acho que é mais um perrengue do que uma crise. Bom, tô pensando quais eu vou contar. A gente teve 2, né, mais memoráveis. Um deles, a Bruna já até contou, que ela perdeu o voo pro dia que ela foi fazer o teste de besouro azul. Eu vi isso. E, nossa, gente, eu agradeço tanto ao meu instinto. E você tava voando, Eu tava voando, eu acordei e comprei internet. Não sei, me deu falei, deixa eu olhar, eram 3 horas da manhã, não precisava fazer isso. Realmente eu senti aquele dia, a gente, graças a Deus, com uma equipe maravilhosa, conseguiu remanejar para que ela chegasse a tempo de fazer, mas foi um grande de fazer perrengue. o teste, de fazer né? o teste, porque eu falei, gente, se a pessoa já tá chegando atrasada no teste, ferrou. Assim, as nossas chances já caíram em 50%, mas deu tudo certo, mas eu acho que isso foi um grande aprendizado também pra gente, de, né, ter mais planejamento de tempo, não contar com o relógio, às vezes as coisas acontecem, os imprevistos acontecem. Eu já tive situação onde a gente estava na Semana de Moda de Paris, eu e Camila, e morreu o antigo presidente da França, todas as ruas fecharam, não passavam carros, e a gente tinha que chegar no desfile de Jean-Baptiste Valli, e a gente foi de patinete, nós duas, eu e ela, no mesmo patinete. Que tudo essa história! 2 quilômetros! Eu falei, você me agarra, e a gente foi de patinete. Cheguei assim, street style, e eu de patinete dirigindo com a Camila atrás. Maravilhoso! Porque não podemos perder. Então, esses perrengues, eles acontecem até hoje, assim. Eu falo que o perrengue me acha. Onde eu tô, ele fala, vamos viver uma emoção hoje? Mas eu acho que esses foram os principais, assim. Acho que de crise, a gente gerencia crise a todo tempo, né? Todo tempo, todos os dias, pequenas crises pra gerenciar. Mas eu acho que esses foram os 2 perrengues mais memoráveis. Ju, e o que é sucesso pra você? Essa é uma definição tão difícil, né? Mas eu acho que sucesso pra mim não tem a ver com dinheiro e não tem a ver com visibilidade, poder. Eu acho que tem a ver com fazer as coisas com excelência.
Eu sempre procuro fazer o que eu faço com excelência. Eu acho que o meu sucesso tá aí, em olhar e falar, cara, que legal, eu tenho orgulho do que eu construí. Né? Seja uma pequena estratégia, seja no meu dia a dia com meu marido ou como filha, quem sabe um dia como mãe, mas eu acho que o sucesso tem a ver com excelência, com estar presente e entregue em tudo que você faz. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que toda estrada tem um erro que você já cometeu, que no final hoje você agradece, você fala, eu errei, mas foi bom. Que erro que você já cometeu que hoje você dá graças a Deus que tenha acontecido? Tá. Eu acho que não foi um erro específico, mas foi uma atitude que rolou, e rolou até pouco tempo, assim. Eu, por muitas vezes, não ouvi o meu sexto sentido, assim, de eu trair um pouco esse contrato que eu tenho comigo mesmo de fazer e trabalhar para pessoas que eu acredito e que eu admiro. Então, muitas vezes eu falei, não, cara, determinada pessoa não tem tanto a ver, mas assim, eu acho que tem um potencial comercial legal. Quando eu coloquei isso na frente do propósito, eu me dei mal, porque a parceria não foi pra frente. Tanto com marcas, quanto com pessoas. Então, eu acho que aí eu aprendi na pele a nunca trair o meu instinto, assim. Esse contrato que eu tenho comigo mesmo de representar pessoas e marcas que tenham uma sinergia com os meus propósitos, isso tem que ser sempre em primeiro lugar. E nunca o comercial, o que vem depois. Porque o que vem depois não sustenta o propósito. Concordo. Então, isso é algo que eu quando eu tô numa dúvida, é sempre assim, talvez é não. Se é talvez, é não. Tá. Né? Então, se é um sim, com certeza eu vou. Mas se é talvez, eu preciso pensar mais. Talvez a minha resposta no momento seja não. A gente tá começando um quadro novo, Caroneiros. O Pit Stop do Caroneiro. Então, o que que é? No dia que eu vou fazer a entrevista, eu chego aqui de manhã, quando eu começo a gravar, eu falo, hoje eu vou entrevistar a Ju. Deixo o arroba dela, abro uma caixinha de perguntas e falo, que perguntas vocês têm que vocês gostariam de fazer? E eu vou selecionar algumas aqui, junto com a Ju, claro. Se ela falar não, a gente corta, tá? Então, só pra vocês saberem que, assim, que vocês têm que ter noção, galera, do que vocês mandam. Mas vamos lá. O que você fez para se tornar grande no mercado? Essa pergunta é da Beatriz Castelo Branco. Como é hoje de funcionários influencers? Acho que quantidade, será? Se vocês têm funcionários influencers. Cara, eu não sei se é meio síndrome de impostora, mas eu não tenho essa... Te juro por Deus, tá? Eu não tenho essa sensação de que eu sou grande no mercado. Te juro. Eu não tenho essa percepção, assim, minha vida é muito voltada pro meu trabalho e que bom que as coisas estão crescendo. Eu tenho essa percepção quando eu vejo que hoje a gente tem 40 funcionários e que a gente tá mudando de escritório de novo e que estão vindo mais clientes. Mas eu acho que isso sempre foi consequência de tentar fazer um trabalho com excelência. Nunca, quando eu começar a empreender, nunca pensei, eu quero ter uma empresa desse tamanho que faturasse tanto. Isso foi consequência de uma vontade de fazer diferente. E a gente não tem funcionários influencers, mas a gente tem pessoas que trabalham, que fazem parte do nosso quadro de funcionários, mas que fazem serviços extras para influencers. Então, eles fazem captação de vídeo, ou roteiro, e eu acho isso o máximo. Eu acho muito legal. Conseguir proporcionar isso dentro da agência. Legal. A Ariana Gondim perguntou, influenciador digital que tá iniciando, tem chance de ser agenciado por vocês? Tem. Acho que eu dei o melhor exemplo, né? A Angélica era uma pessoa que estava com pouco tempo também dentro do digital e a gente encontrou aí uma maneira incrível de trabalhar juntos. A gente não liga para números, assim. Número hoje não é algo que é definitivo para nós. Como a Collab era antes da Bruna? Era uma empresa que tinha... O que mudou? Essa é da Bel Curado. Eu acho que mudou em termos de visibilidade, né? A gente cresceu muito em visibilidade depois que a Bruna veio, porque, né, cuidar de um nome como ela faz com que a gente, junto, receba um pouco desse brilho que ela tem. Então, acho que a gente cresceu em termos de visibilidade. E, obviamente, outras pessoas se interessaram, né, pelo nosso trabalho. Né? Já que era uma pessoa tão bem posicionada no mercado, acho que trouxe muita gente nova pra gente também. Abriu muitas portas, sem dúvida. A Bel Rossi também perguntou, por que a Bruna, você acha que a Bruna te escolheu? Por que escolheu a Collab, né? Nossa, que difícil, que pergunta linda, mas que difícil. É lindo mesmo, eu pensei nisso. Eu quase me emocionei, mas eu não vou chorar. Eu acho que a gente tem um lado humano muito parecido, assim. A gente se importa com as pessoas. E eu acho que ela conseguiu enxergar isso na gente, porque é o que ela tem dentro do coração dela. A Sandy Jane perguntou,
Admiro muito a Ju, gostaria de perguntar como se faz para trabalhar com ela. Olha, a gente tem, dentro da Colab, tem uma área específica que é a nossa área de RH, então a gente sempre anuncia todas as vagas lá, a gente está num momento de muita expansão, então muitas novas vagas vão surgir, então eu vou deixar depois no nosso Instagram, vocês podem encontrar lá quais são as vagas que a gente tem em aberto. Tá no descritivo do podcast. Na sua mala de viagem, um livro, um filme e um documentário. Vai ser, na verdade, um TED Talk, que é O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown. Ama. Minha grande mentora, eu sonho em conhecer essa mulher um dia. Eu falo que eu sou a melhor amiga dela e só da ela não Liz sabe. Gilbert, só ela não sabe. Sim. Exatamente. Eu falo, meu sonho é ter um grupo de WhatsApp. Eu, a Liz Gilbert, que é do Comer, Rezar e Amar. Eu sabe? amo, sim. E elas são muito amigas. E a Brené Brown. E eu falo, gente, só elas não sabem que a gente nasceu pra ser amiga. Eu acho que em algum momento a gente vai se encontrar. Eu tô jogando essa energia no universo, se Deus quiser. Se você tiver um job eu com ela, te me ligo. leva pra ser sua assistente. Eu sirvo café, eu faço tudo, viu? Eu amo. Então, acho que um livro, eu amo Hambari, da Rupi Kaur, que é um livro de poesia que, enfim, sempre me conecto comigo mesma. E um filme. Não vai ser um filme, vai ser uma série muito boa da Netflix, que chama 10%, em inglês chama 10%. Que é uma série que mostra a vida dos agentes de atores na França e na Europa. E conta muito do que a gente vive no backstage, ninguém sabe. Então eu assisto me divertindo, porque eu falo, cara, eu passo exatamente por isso todos os dias. Então acho que vale muito assistir. Eu vou assistir em francês. É em francês, mas tem legenda super legal. Ai, que máximo, Ju. A gente chega ao fim da nossa obrigada. Carona. Obrigada. Eu amei, eu amei. Nossa, assim, quero ser sua amiga. Porque, já somos. Porque, assim, você é muito pé no chão. Assim, foi um privilégio te entrevistar. Imagina. Trazer sua história pra cá. Fico feliz que você aceitou o convite. Uma honra. Muito obrigada. Obrigada a você. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Aê!